Já parou pra pensar que a gente consiga se encontrar na estrada, mostrando o que tem de íntimo. Gustavo, hoje a gente tá aqui no estúdio do Cauê, na audição do seu primeiro disco solo. Peraí, vou começar falando a verdade. Eu, antes de te conhecer de verdade, sempre fui sua fã. Então, pra mim, é um prazer e uma honra, depois de tanto tempo te acompanhando como fã, ter construído uma amizade, estar aqui hoje, participando desse momento e também tendo a oportunidade de te entrevistar, porque eu não tenho a menor dúvida de que hoje é um mar. Eu vou chorar também, provavelmente, mas assim, que hoje é um marco importante para sua carreira, mas também para a música brasileira. E eu não tenho a menor dúvida, eu sempre amei o seu trabalho com banda. E eu amo o seu trabalho individual, então eu não tenho a menor dúvida de que ele tem um potencial imenso. Então, já queria começar a partir daí, porque eu sou sua fã e você sabe disso. Não é de hoje, então é uma honra e um prazer estar aqui conversando com você e a partir daqui seguir adiante. Respirar fundo pra conseguir responder, porque muita emoção de muita coisa diferente hoje, assim. Essa conversa aqui tem um monte de carga de outras coisas que as pessoas não sabem também. E o dia já foi delicioso. Que bom. Eu tenho a sorte de ser sua amiga também, né? Então eu tenho informações privilegiadas aí. E durante muitas vezes você já compartilhou sobre você gostar de compor com outras pessoas. Você teve banda durante muitos anos. Eu, inclusive, te conheci através da banda. E você sempre falou, inclusive hoje também, né? De que você gosta de fazer trabalhos com outras pessoas. Sim. E que esse trabalho, apesar de ser individual, ele também é feito com muitas pessoas que colaboraram com isso. Mas a gente sabe que tem um tipo e um viés diferente quando você coloca a sua cara sozinho, né, no mundo, assim. E não que não venha com uma equipe enorme, né, mas é você. É o Gustavo trazendo seu primeiro álbum íntimo no mundo. Como é essa sensação? Como foi esse processo? O que te fez ter vontade de migrar para um trabalho com banda, para vir até aqui e falar, sim, quero colocar isso no mundo, assim? Eu acho que foi um trajeto muito natural. Já tem, como eu disse, ele tem 10 anos que eu lanço música. E eu sempre lancei com muitos arranjos, com bandas, com pessoas, com várias pessoas à frente. E a minha necessidade não era de aparecer mais, mas era uma necessidade de dar vazão a uma quantidade de coisas que eu não conseguia dentro desses trabalhos. E calhou de, nesse meio tempo, o trabalho solo começar a tomar uma forma e um tamanho maior do que eu imaginava. É a primeira vez que eu compus todas as letras sem participação. E eu detestava fazer isso, eu sempre gostava de compor com mais pessoas, então também foi um exercício de coragem pra mim, conseguir encarar e falar assim, eu quero, e acho que tá razoável, porque quando tem outra pessoa vai mudando, vai adaptando e vai validando o que você vai fazendo. Eu tive que dar a palavra inicial e a final desse processo, tanto na hora de bancar fazer, quanto agora na hora de finalizar ele, e isso foi muito especial e muito diferente. Eu acho que foi uma escolha que começou como estética, mas foi mudando e foi virando outra coisa. E falando em estética, eu acho que você trouxe uma versão muito diferente do que a gente já viu de você até aqui, né? Eu queria entender um pouco de como foi essa mudança pra você, assim, como você sentiu que gostaria de, agora, de maneira solo, né? Você sozinho, ser visto. Me parece que de uma maneira um pouco elaborada, mas um pouco menos cheia de coisas, né? Tipo, tem uma complexidade no que você faz, você traz muitos elementos, mas é mais cru. Isso. Não sei se essa é uma boa palavra, mas é uma palavra mais crua, assim, né? Na banda em Versus, por exemplo, você tinha muitas outras coisas, outras vozes, muitos outros instrumentos. Outro estilo também, um estilo totalmente diferente, mais dançante, mais pra cima e tal. E agora é mais introspectivo, menos coisa e mais você, talvez. Sim. E aí, queria saber como é que foi, talvez essa virada de chave, dessa mudança, disso, assim, né? De, tipo, basicamente, acho que o intuito da pergunta é como sair de um lugar que era muito bonito e que já me parece que você estava confortável em fazer pra ir pra um outro diferente e estrear nesse lugar diferente. Porque você poderia ter continuado seu trabalho só seguindo solo, né? Mas não, você fez diferente. Eu acho que... Bom, muito boa essa pergunta, inclusive. Mas eu acho que eu fui descobrir tarde que eu sou compositor antes de ser outra coisa. E quando se é compositor, uma pessoa muito especial me falou isso. Eu fui mostrar algumas músicas para um produtor que eu admiro muito, ele falou assim, entendi, você não é um artista que compõe, você é um compositor que canta as coisas que compõe, mas ele me deu esse toque, assim, de que você já teve noção que você nunca vai conseguir dar vazão à quantidade de coisas que você produz, porque você não produz só para você cantar, você produz, compõe. Então eu sempre compus coisas
talvez próximas ao que tá nesse trabalho novo, mas não tinha onde colocar. Não cabia dentro da Inversos, não cabia dentro de outros trabalhos que eu tinha. E ao mesmo tempo, é isso, né? A Inversos era pra fora. O íntimo é dentro, né? A Inversos era expansiva. Eu tô trazendo um trabalho íntimo. Foi um exercício de coragem também de bancar essa coisa de estar sozinho. Sozinho também na escolha dos timbres, igual você disse, o Rafa Martini, que é o produtor desse álbum, fez uma pastral do álbum, né? Um álbum virginiano. Ai, adorei. E aí, olhando, eu falei, nossa, realmente é um álbum virginiano. O Rafa virginiano, meu produtor, eu sou com ascendente em virgem, mas pra quem não entende, tem toda uma coisa muito meticulosa nos arranjos, igual você disse, que parece cru. Quando você ouve assim, não parece que tem tanta coisa. Mas se você for olhar com cuidado, tem vários elementos, tem vários arranjos acontecendo, de cordas, de sopro. Sim. E que são sofisticados, bonitos, mas com uma outra abordagem. São pra dentro e não pra fora, como era Inversos. Sim. E aí, no início, logo que a gente começou, assim, antes de dar alguns probleminhas técnicos aqui na audição, né? Que é legal também de comentar, claro, que a gente teve que reformular um pouco a maneira como você ia apresentar o trabalho, né? Porque acabou a luz, mas a primeira música não tinha acabado a luz e você propôs uma enquete ali para as pessoas dizerem qual elas acham que seriam a música mais escutada, assim, né? Que diria que daria o tom do seu trabalho. Exato. E aí, eu te pergunto, qual você acha que é? Porque normalmente os artistas não apostam bem para as músicas que eles acham que é de verdade. Trabalho. Então eu queria saber de você, qual você acha que vai ser a sua música de trabalho? Será que eu tô apostando errado? Pode ser que sim, e é verdade. Geralmente os meus amigos artistas falavam, achava que era tal, quando eu vi com o público era outra coisa. Engraçado, a música que eu acho que é a de trabalho é a música que desde sempre eu dei uma escanteada nela, porque eu não achava ela tão interessante, que é Sinais, que é a segunda música. Eu acho que ela tem uma coisa que é encantado, ela tem um quê de encantamento, aqueles arranjos com flautas no final, aquela coisa. Eu sinto que ela tem um poder de transportar as pessoas para um outro lugar, e eu acho que isso é legal pra uma música de trabalho, porque às vezes você tá no meio de uma playlist e é aquela música que vai estar ali. Então acho que ela tem uma coisa que já te fisga pra algum lugar, ou quando você tá na rádio, é algo que pode fazer parar pra ouvir, porque ela tem umas coisas muito diferentes, ela muda no meio dela, então talvez ela possa ser a música de trabalho, é a minha aposta. Tá bom. Eu não quis nem falar lá dentro para as pessoas não serem influenciadas por isso. Sim. E aí, bom, a gente teve esse processo de ter acabado a luz, você ter feito um show pra gente, sim, a luz acabou voltando e a gente acabou vendo todos os visualizers que estão muito bonitos. Particularmente, achei a fotografia linda, os takes maravilhosos, de muita sensibilidade. E teve uma coisa que me chamou bastante a atenção, que foi a parte dos olhares, assim. Me pareceu que foi uma conexão com você, com quem tá ouvindo. Você com quem tá vendo, né? Porque eu acho que o trocar olhares, olhar no olho, tem uma coisa muito íntima. E em todos os visualizers e todos os trabalhos, assim, né? Mesmo eles sendo fechados, ou seja, se você vê individualmente, a gente acabou vendo eles continuamente, né? Sim. Mas talvez uma pessoa não veja ela individualmente. Mas, de qualquer forma, em todos eles, eu consegui perceber essa mesma linha parecida de você olhando de alguma forma para quem tá ouvindo. Isso foi intencional? Porque, se sim, me pareceu que sim, para trazer essa intimidade. E por que teve isso? Se foi sim ou se não, como é que é? Muito doido, coisas que acontecem no meio do processo. Porque eu não pensei nisso, eu sou uma pessoa muito pouco visual. E quem propôs isso foi o Max Menezes, que fez a direção de arte. E ele falou assim, eu quero que a gente comece sempre pelo olhar. E isso ficou na minha cabeça, assim. Falei, caramba, realmente, né? Tem alguns que eu tô olhando pra alguma coisa, tem outros que eu tô olhando pra câmera. Os Desconhecer, por exemplo, é o meu olhar do quadro. Então, eu acho que o olhar, ele cria uma costura nos vídeos que tem total conexão com o álbum também, assim. Se tem algo que passa também por todas as músicas, é a minha forma de ver as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. Eu acho que, geralmente, um álbum tem um pouco disso, mas o meu, eu acho que tem umas coisas subjetivas, assim, tem umas coisas diferentes. A forma como eu estava enxergando um término e a forma como eu estava enxergando a saída da pandemia, a forma como eu estava enxergando um outro espaço vivendo num lugar novo, era o meu olhar sobre as coisas. E começar pelo meu olhar eu achei muito simbólico, assim. Achei que foi uma sacada dele, de ter ouvido aquilo, entendido disso, e eu falei, nossa, como consegue casar as coisas, né? Eu acho que foi muito certeiro. Reparem nisso, Thomas. Eu achei muito bonito, tá? Uma construção belíssima, assim. E aí eu queria saber uma história que você ainda não compartilhou com ninguém sobre essa construção, que você poderia compartilhar com a gente, assim. Nossa, que eu não contei pra ninguém, eu falo tanto.
que eu não falei publicamente, talvez. Claro. Eu vou dar um exemplo, vou falar uma coisa, mas que tem outras também por trás. Eu acho que essa coisa dos encontros, de como os encontros aconteceram para esse álbum acontecer. Como eu disse, eu tava com medo de fazer as coisas sozinho e de ter que fazer as coisas sozinho, mas os encontros eles foram tão naturais e tão precisos para que acontecesse o trabalho. E acho que o encontro com o Ian foi uma coisa muito marcante disso. O Ian, ele tá tocando Só em Desconhecer, e é um violonista. E aquele encontro, ele, pra mim, ele resume muito bem como esses encontros aconteceram. Através do acaso e da vontade das pessoas de estarem, sabe? Do Rafael Martini, que foi o produtor, que era o meu professor, sabe? Tem esse lugar um pouco, assim, de um respeito. Eu falo com ele, Rafa, eu tô pensando em fazer. Ele falou, bora fazer? Quando? E topar. E o Ian foi um caso muito específico disso. Eu estava tocando essa música num evento, e eu terminei, ele bateu na porta, e eu e meu produtor na semana anterior a gente estava pensando, podia ter um violonista com uma outra proposta, com uma proposta de um violão mais quente, assim, uma coisa mais espetada, que a gente chama na música, né, que é um violão espanhol, algo do tipo, e eu não conheci nenhum violonista desse. Eu fui pra São Paulo com isso na cabeça, eu toco a música, o cara bate no camarim e fala assim, então, eu toco violão cigano, gostei muito da sua música, se tiver alguma música que você queira que eu toque. Falei, como é que é? E era justamente a música que eu precisava de um violonista. E eu falei, tira esse violão, deixa eu ver, toca aí. Ele começou a tocar e eu falei, mano, bora pra Belo Horizonte semana que vem gravar? Ele falou, bora. E ele pegou um ônibus e foi, e gravou, e ele curtiu tanto o processo que ele ficou mais outros dias, acompanhou a gravação, e a gente criou uma amizade com isso. Eu acho que o privilégio que eu tenho, talvez o dom que eu tenho nessa vida é de conseguir encontrar pessoas incríveis, sabe? Assim, de encontrar pessoas muito afim, muito dispostas, muito presentes, e esse foi um caso muito específico que me marcou muito, que eu falei, isso é um retrato do trabalho, é um retrato de, eu vou andando e vou encontrando essas pessoas, e as pessoas escolhem ou não caminhar juntas, sabe? E é porque você merece, eu já ouvi essa história várias vezes, eu estava presente, inclusive, no dia, e tô arrepiada agora só de ouvir de novo, então é porque você merece, sem dúvida nenhuma. Obrigado. E aí, pra fechar, Gustavo, você já parou pra pensar o que é íntimo pra você? Nossa, você me pegou muito desprevenida agora. Eu acho que o que resume o que é íntimo pra mim e o que tá nesse trabalho foi tomar a escolha de mostrar aquilo que eu não queria, aquilo que eu tava escondendo, e de jogar a luz sobre isso e escolher estar em cima de um palco pra falar de algo que eu queria esconder. Eu acho que é um pouco expurgar algumas coisas também. Então acho que a intimidade que eu entendi, que eu escolhi também, foi jogar à luz as minhas sombras e poder olhar para elas com carinho, com cuidado, dividir ela com outras pessoas e encontrar essas sombras em outras pessoas e as luzes também em outras pessoas, e acho que isso foi a coisa mais íntima que eu já fiz na minha vida. Que lindo! Acho que uma dança entre luz e sombra. Exato. E trazendo como resultado a música, a poesia e a arte que tá em você, né? Assim. Sim, e ver esse encontro nas pessoas e ver a identificação das pessoas nisso, a minha sombra fica menos monstruosa, talvez, sabe? Lindo, lindo! E aí agora, perguntinhas rápidas. Então você pode responder de bate-pronto assim. Um feat dos sonhos. Era rápido, né? Djavan. Caralho, ia ser muito foda, muito foda. Um estilo musical. MPB. Um lugar que você sonha em tocar. Tem que pensar nesse sonho. Mas pode ser no Palácio das Artes. Ai, que bonito. Nossa, seria lindo. Em casa. Né? Sim, que lindo. Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto. Musicalmente, eu vou falar o Rafael Martini, que foi o produtor do meu álbum, porque era alguém que eu já admirava muitos anos antes de ser o meu produtor, e trabalhar junto com ele foi loucura. Ai, que demais. E pra fechar, o maior desejo atual da sua carreira? O maior desejo da minha carreira talvez seja ver com que esse som seja capaz de unir as pessoas em casa e fora dela, que a gente consiga se encontrar na estrada, mostrando o que tem de íntimo. Ai, que linda! Muito obrigada! Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Diversões raízes com delicadeza. Frio da esperança dança nessa ruína em carnaval. Mas pode ser sim. Vamos reconstruir o mundo. Na pele as marcas vão mostrar o mundo. E a gente vai saber que tudo está a 7 passos de um segundo. Do agora e do amanhã e nada mais.